A aurora interior, quando a alma se reconcilia com o destino. A aurora que não vem do sol. Há um tipo de amanhecer que não se anuncia no horizonte. Ele não nasce do movimento do sol, mas do silêncio da alma. Uma aurora interior, tímida e luminosa, que começa a despontar após longas noites de travessia pelas sombras mais densas. Não é uma luz que brilha para fora, mas para dentro, como o suave incandescente de uma vela no coração. A alma, após ter vagado por desertos arquetípicos, enfrentado labirintos, monstros e espelhos, sente algo se reorganizar em profundidade. Não se trata ainda de glória, nem de euforia. É mais sutil. Uma sensação de reconciliação com o mistério. O peso que antes esmagava, agora ancora. O caos que dilacerava, agora fertiliza. Esta é a fase em que a alma, tendo passado pela integração da sombra e pelo vislumbre do self, começa a retornar à superfície da vida com uma nova qualidade de presença. Não se trata mais de buscar sentido nas narrativas alheias, mas de encarnar o próprio mito. A individuação deixa de ser uma ideia abstrata para se tornar um estado de ser. O fim da guerra interna. Antes da aurora, há sempre uma noite, e antes da reconciliação, uma batalha. A alma em conflito consigo mesma conhece bem as guerras secretas. Partes que se sabotam, desejos que colidem, vozes internas que acusam, exigem ou paralisam. Mas quando o self começa a ocupar o centro psíquico, algo se reorienta. O ego deixa de lutar contra si mesmo e aprende a ouvir. Há um novo tipo de silêncio que se instala. Não o silêncio do desespero, mas da escuta. A alma começa a se perceber como um conjunto harmônico de tensões, onde os opostos não precisam mais se aniquilar, mas podem coexistir em diálogo. A reconciliação com o destino começa com a reconciliação interna. Não somos salvos por ideias, mas tornados inteiros por paradoxos. A aurora interior surge quando aprendemos a habitar o paradoxo sem sermos luz e sombra, força e fragilidade, saber e mistério. Quando já não tentamos mais vencer nossa natureza, mas nos reconciliar com ela. Aceitar o destino como dança. A palavra destino muitas vezes carrega o peso da fatalidade, mas sob o olhar simbólico, destino não é prisão, é coreografia arquetípica. É o desenho invisível que nos chama a dançar com ele. Quando a alma se reconcilia com o destino, ela deixa de lutar contra os acontecimentos e começa a dialogar com os símbolos por trás deles. Entender que há uma pedagogia secreta nos encontros, nas perdas, nos fracassos e até nos desvios. Cada evento se torna uma nota na partitura do self. Essa aceitação não é passiva, mas alquímica. Não se trata de resignar-se, mas de ver sentido no não sentido. De permitir que até o sofrimento revele suas camadas de ouro oculto. Quando a alma alcança esse estado, ela já não deseja ser outra, nem estar em outro lugar. Mas reconhece que a vida que vive é justamente aquela que a transforma. É aqui que nasce o verdadeiro contentamento. Não o da fuga ou da ilusão, mas o da presença total no que é. O surgimento da imagem interior. Jung dizia que
que cada pessoa carrega dentro de si uma imagem divina, uma matriz arquetípica que guia seu processo de individuação. Essa imagem, que não é estática nem única, começa a emergir com clareza após a reconciliação com o destino. Ela pode se manifestar em sonhos, visões, intuições ou obras criativas. Pode surgir como símbolo, como mito pessoal ou como chamado vocacional. Essa imagem não é escolhida pelo ego, ela é revelada pelo self quando a alma se torna fértil o suficiente para concebê-la. A aurora interior é o tempo do florescimento dessa imagem. A alma, antes fragmentada, passa a se organizar em torno de um centro vivo. Há um reencontro com a missão da encarnação, com o propósito do ser, com a canção original que a alma traz desde antes do nascimento. Essa imagem interior torna-se uma bússola sutil, que não aponta caminhos fixos, mas oferece direção simbólica. É a rosa no centro do labirinto. Quando o sentido se torna corpo. Reconciliação com o destino não é apenas um estado psíquico. Ela se traduz em gestos, em escolhas, em atitudes. O sentido passa a habitar o corpo, o olhar, a fala. As ações tornam-se mais conscientes, mais lentas, mais verdadeiras. Não há mais pressa em chegar, porque cada passo se tornou chegada. Viver deixa de ser sobrevivência para se tornar presença criadora. A vida já não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. É nesse estágio que muitos iniciam, de forma natural, um serviço ao coletivo, seja por meio da arte, da cura, da escuta, da educação, da espiritualidade ou da simples presença amorosa. O self, ao ocupar o centro da psique, transforma o ser em canal, e essa canalização não exige esforços grandiosos, mas autenticidade profunda. Quando a alma se reconcilia com o destino, ela passa a oferecer ao mundo o dom que conquistou no submundo. Esse dom é o perfume da aurora. A paz sem promessa. Importante compreender. Essa reconciliação não é um estado permanente ou inalterável. Ela oscila, dança, se esconde e reaparece. A vida continuará trazendo desafios, perdas, dores, mas algo muda profundamente. A relação com o sofrimento. A alma que conheceu o self não teme mais o escuro, porque já sabe que é no escuro que a luz se gera. A paz que nasce na individuação não é a ausência de conflitos, mas a confiança profunda de que tudo faz parte de um processo maior. É uma paz sem promessa, sem garantias, mas com sentido. Uma paz que acolhe o trágico, o misterioso, o inacabado, que não exige certezas, mas se contenta com a fidelidade ao próprio caminho. Essa paz é o alvorecer eterno no interior do ser. Quando a alma sorri para o mistério. A aurora interior é o sorriso da alma diante do indizível. Não é o fim da jornada, mas um novo início. Um recomeço mais profundo e centrado. A alma reconciliada com o destino sabe que o labirinto não termina, mas se torna sagrado. Cada curva do caminho passa a ser uma espiral de revelações. Quando a alma sorri para o mistério, algo se alinha entre o céu e a terra, entre o tempo e o eterno. E mesmo que nada mais seja dito, tudo passa a ser compreendido no silêncio, porque, afinal, a jornada da sombra é sempre a busca da luz que jamais nos abandonou. Apenas se ocultou em nós para que pudéssemos reencontrá-la com consciência. E quando essa luz desponta no horizonte invisível do ser, nasce a aurora, não a que se vê com os olhos, mas a que se sente com a alma.
E para você que chegou até aqui e que gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha. E até o próximo.